presidente também está na sala da presidência aí, sozinho, por isso que nós estamos aqui sem máscara, né? Mas, então, boa tarde a todos, senhoras e senhores, engenheiros agrônomos, tecnólogos, geocientistas e todos os participantes que estão hoje aqui prestigiando esse evento do CREA-DF. Sou o engenheiro Gilberto Campos, secretário de Relações Institucionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal. É com muita alegria que o CREA-DF apresenta hoje no projeto Aprimora Mais, Aperfeiçoamento Profissional, uma palestra com o tema Empreendedorismo da Engenharia, na Agronomia e nas Geociências. Para nós, do CREA-DF, é uma honra tê-los aqui. Gostaríamos de solicitar aos presentes que coloquem no chat nome, título profissional, número do CREA, para aqueles que são profissionais do sistema, ou CPF, e o e-mail, para que nós possamos, após o evento, enviarmos os certificados de participação dessa palestra. Informo também que durante a palestra, os senhores poderão fazer perguntas pelo chat e que logo após o término da palestra, a nossa palestrante de hoje responderá às perguntas de acordo com o tempo disponível. Para fazer a abertura deste evento, convidamos o senhor presidente em exercício do CREA-DF, engenheiro civil, Pedro Luiz Delgado Assad. Com a palavra, o nosso presidente em exercício, Pedro Assad. Boa tarde, Cristiane, boa tarde, Gilberto, boa tarde aos participantes. O empreendedorismo é de fundamental importância para qualquer segmento da engenharia e da agronomia. E você ter conhecimento e ter como saber aplicar isso, nada melhor do que o Sebrae aí para ajudar a gente nessa área, né? E colocar. Eu não vou me alongar muito, eu gostaria só de que a gente aproveite o que a Cristiane tem a nos passar e que a gente assimile bem o que o Sebrae também tem para apresentar para a gente. Uma boa palestra a todos. Gilberto, está sem áudio. Desculpe, mas vamos lá. Para proferir a palestra Empreendedorismo na Engenharia, Agronomia e Geociências, apresentamos a consultora do Sebrae, Cristiane Moraes. O currículo da nossa palestrante de hoje é extenso, então nós fizemos aqui um pequeno resumo para fazer essa apresentação. Cristiane é administradora com especialização em gestão de pessoas e formação em coach evolutivo. 16 anos de experiência em instrutoria e implementação de projetos T&D, treinamento e desenvolvimento. Katchner em PNL, facilitadora de metodologia Points of View. Trainer de programa de desenvolvimento de lideranças e também designer de jogos de aprendizagens certificada por vários organismos, inclusive internacionais. Atualmente compõe a equipe de implementação da educação empreendedora da rede pública do Distrito Federal. Passaremos
então, agora, a palavra à nossa ilustre palestrante de hoje, senhora Cristiane Moraes. Com a palavra, senhora Cristiane. Muito obrigada, Gilberto. Uma boa tarde a você, uma boa tarde ao senhor Pedro Assad. Eu agradeço ao CREA-DF pelo convite, por essa oportunidade de dialogarmos sobre o empreendedorismo. Agradeço também a Socorro, que é funcionária do CREA-DF, pela indicação e recomendação do meu nome. Então, nós vamos aqui fazer hoje, essa tarde, uma descoberta conjunta. Eu quero convidá-los a que nós possamos aqui utilizar bastante do chat para interagirmos sobre essa descoberta do que tem a ver o empreendedorismo na engenharia, na agronomia, na geociência. Então, eu gostaria de começar, Gilberto, perguntando aqui para todos que estão presentes, quem já pensou em abrir o seu próprio negócio? Coloca aqui se você já pensou, coloca sim, responde no chat se você já pensou em ter o seu próprio negócio. Já temos aqui, ó, 3, 4, 5, 6 pessoas responderam que sim. Alguém mais de todos os presentes? Tiago está dizendo que já possui. 10 pessoas dizendo que sim. Bacana. O senhor Pedro Assad também já possui. Eu, inclusive, escutei uma entrevista sua informando que o senhor já possui uma construtora, né? Vou fazer uma troca aqui para saber exatamente os comportamentos que estão presentes aí nessa sua gestão empreendedora, hein, Pedro? Estão dizendo que sim. Ramiro está dizendo que está quase finalizando a empresa, a abertura da sua empresa, Ramiro. E o Márcio também confirmando que sim. Que bacana, olha só. Essa informação que vocês estão nos trazendo aqui no chat sobre o desejo de vocês da abertura de uma empresa, ela colabora muito com uma pesquisa que eu vou apresentar para que possamos dialogar sobre o empreendedorismo. Então, eu vou compartilhar a minha tela e que nós possamos, em cima dessa pesquisa, debater sobre essa nossa intenção empreendedora e o que vem a ser, de fato, o empreendedorismo. Tá bom? Então, vou aqui meu compartilhamento. Pronto. Ok, Luiz? Apresentação? Perfeito, Cristiane. Vamos lá. Que ótimo. Obrigada, Luiz. Obrigada Show. pela sua atenção, que entrou mais cedo aqui para fazermos os testes. Está tudo ok para esse momento em conjunto. À disposição. Obrigada. Então, vamos discutir um pouquinho aqui. Olha só, o que eu vou apresentar para vocês é uma pesquisa fresquinha, saiu agora em junho, e é uma pesquisa que é realizada já desde o ano de 2000, aplicada pelo SEBRAE e aplicada pelo Instituto Brasileiro de Qualidade, e nos traz dados sobre o empreendedorismo no Brasil. Essa pesquisa ela é abrangente, ela comporta 55 países, e ela faz um comparativo, né, em que ranking o Brasil se posiciona em comparação aos outros países, e aí eu quero discutir um pouquinho sobre isso com vocês aqui. Aqui na minha apresentação tem um link, porque se vocês quiserem baixar esse material, ele está disponível. É um relatório que está à disposição de todos nós, até para identificarmos o perfil do empreendedor brasileiro. Tá? Uma coisa que me surpreendeu muito nessa pesquisa, e que agora na nossa conversa aqui no chat contribuiu e afirmou... Olha, que meu ordenado, meu celular não está saindo som mais, não. De cada 10 brasileiros, 3 pensam em ter o seu próprio negócio. E aqui nós estamos, né, em mais ou menos 30 e poucas pessoas, e foram ali até mais de 3 pessoas fazendo essa proporção, mais de 3 a cada 10 têm sim o desejo, ou já estão empreendendo, já são empresários. Então, vamos discutir um pouquinho, olha só. Essa pesquisa é da Global Entrepreneurship Monitor, e é realizada aqui no Brasil pelo SEBRAE, com o IBQP, e ela trouxe, a pesquisa tem dados do ano de 2019, mas ela faz um levantamento de uma estimativa de que para esse ano de 2020, nós vamos atingir a maior taxa de empreendedores iniciais no Brasil.
Empreendedores iniciais, a gente registra que são empreendedores que têm a abertura do seu negócio com menos de 3 anos e meio de atividade, ou que estão, de fato, iniciando, começando agora do mês 0, né, dessa atividade. E isso é muito significativo, né? Representa 25% do total da nossa população. Então, é totalmente pertinente trazermos esse tema, e eu fico muito agraciada pelo CREA estar mobilizando esse tema para os seus colaboradores, para os seus funcionários, para os seus associados, para que percebam, identifiquem, porque se aqui no nosso chat vocês já demonstraram o desejo de empreenderem no seu próprio negócio, então vamos saber o melhor caminho para isso, para que nós não passemos a fazer parte da estatística, da triste estatística, né, de fechamento das empresas. Então, como é que nós podemos nos preparar para que a nossa empresa ela tenha uma taxa estabelecida como empreendedor? Se a gente pegar, né, 25% da população brasileira, nós estamos dizendo aí que 53 milhões de brasileiros têm esse mesmo desejo que você que se manifestou aqui em ter o seu próprio negócio. Isso é alto, não concordam? É bem relevante. E eu que trabalho com educação empreendedora, é a possibilidade de permitir com que crianças e jovens já comecem a compreender quais são as características que nos fazem empreender com mais sucesso, né? Então, eu sou formada em administração, como o Gilberto me apresentou, mas na minha formação, infelizmente, eu não tive a oportunidade de ter a disciplina de empreendedorismo. Isso é recente no Brasil. Então, debatermos e discutirmos isso está sendo algo pioneiro. Então, vamos aproveitar o momento e coloquem as perguntas de vocês no chat, e depois nós teremos uma oportunidade aqui de muita troca também, mais ao término da apresentação. Eu gostaria de começar perguntando para vocês, se já que de cada 10 brasileiros, 3 pensam em ter o seu próprio negócio ou já possuem o seu próprio negócio, que vocês me digam se vocês conhecem algum empreendedor. Deixa eu ver se eu consigo abrir o meu chat aqui para eu poder acompanhar as respostas de vocês. Abri aqui o meu chat. Me digam aí, vocês conhecem algum empreendedor? Já começaram a colocar que sim, que conhecem. E aí eu pergunto para quem já tem a sua empresa, que colocou, né, que já está empreendendo em um negócio, se você se considera um empreendedor ou se você é um empresário, porque é uma diferença. E é isso que nós vamos aqui poder aprofundar. O Fernando está dizendo que conhece bastante empreendedores. Excelente. Apesar de conhecer bastante empreendedores, às vezes nós não nos consideramos um empreendedor. Mas vamos avaliar, Fernando. Quem sabe você já tem algumas das características empreendedoras e ainda não identificou isso, né? Então, estão confirmando aqui no nosso chat que sim, que conhecem empreendedores. Então, empreendedores talvez nos mais diversos segmentos, não é mesmo? Não só na engenharia, mas empreendedores em outras áreas. Pessoal, então, conheço uns 4 ou 5 empreendedores, que bacana. Então, vamos seguir aqui para que a gente possa desmistificar, já que eu coloquei essa pulga atrás da orelha, né, perguntando para quem já tem o seu próprio negócio, que é um empresário, se esses empresários se denominam também empreendedores. Vamos descobrir, então, por que eu coloquei essa questão de empresário versus empreendedor. Olha só, o que vem a ser empreendedorismo? O que é empreendedorismo? Empreendedorismo é a capacidade de uma pessoa que ela tem de identificar problemas e oportunidades, resolver esses problemas, né? Quando ela identifica, percebe uma oportunidade, ela traz uma solução e ela investe recursos para promover algo positivo na sociedade. Olha que interessante. Então, a mobilização, né, a motivação para se empreender está em trazer uma solução para a sociedade. E essa solução para a sociedade
pode sim ser a abertura de um negócio, uma empresa de prestação de serviço ou um comércio, mas pode ser um projeto e pode ser na sua vida pessoal, né? Eu, como funcionário, eu ser empreendedor. Uma coisa que é interessante na pesquisa lá da GEM é que os motivadores para que as pessoas desejem empreender, ela está muito ligada a 90% das pessoas que foram entrevistadas mencionaram que a motivação para se empreender está justamente na escassez de emprego, né? Então, eu me mobilizo a empreender devido a uma necessidade. Isso ainda é muito forte, né? Apesar de o brasileiro ter uma característica forte empreendedora, mas quando nós estamos vivenciando um momento de crise, essa nosso desejo, nossa vontade de empreender, ela se torna mais evidenciada. Na série histórica da pesquisa já demonstra isso em anos anteriores, né? Nós tivemos a crise de 2008, tivemos a crise de 2016, também houve uma proporção maior de pessoas querendo empreender. Então, é natural que nesse momento nós tenhamos ali como motivação inicial para esse empreendimento a necessidade, que é a escassez de emprego. Mas uma coisa curiosa é que mais da metade das pessoas que foram entrevistadas responderam que a sua motivação para empreender é fazer a diferença no mundo, é querer contribuir para um mundo melhor. Então, vejam que ao momento que eu identifico um problema, percebo que eu consigo trazer uma solução para esse problema, eu quero colaborar para que a minha comunidade, para que a minha cidade, para que o meu país, para que o mundo seja melhor. Então, o empreendedorismo é essa capacidade. Então, talvez você já esteja aí se identificando, né, com um pezinho no empreendedorismo. Porque existem, então, possibilidades de nós empreendermos, como está trazido aqui, que é empreendermos socialmente, ou empreendermos na abertura de um negócio, ou aplicarmos essas características na nossa vida e sermos, então, intraempreendedores. Né? Eu costumo levar para os jovens e universitários, durante a educação empreendedora, essa discussão de que empreender é sonhar e ser capaz de você realizar esse sonho, concretizar esse sonho. Então, significa a gente arregaçar as mangas, né, tirar o bumbum da cadeira e ir lá e fazer, realizar. Então, você pode, sim, empreender na tua vida, ser um funcionário empreendedor, um professor empreendedor, um engenheiro que atua dentro de uma construtora, sendo engenheiro empreendedor, né? Um administrador empreendedor. Então, como é que você está aplicando essa característica empreendedora para realizar e concretizar os seus sonhos? E fazendo com que esses sonhos, eles possam ter um impacto positivo na sociedade, certo? Então, aqui estão os tipos de empreendedorismo. Eu gosto muito dessa definição de Peter Drucker, e aí eu quero trazer para vocês, porque o momento que nós estamos vivendo, né, causado por essa pandemia do novo coronavírus, nos faz refletir sobre o empreendedor é aquele que causa mudanças, mas que também sabe aproveitar as oportunidades que essas mudanças criam. Então, é claro que esse momento que nós estamos de incertezas, de insegurança, eu estou vendo que pela câmera que estão no home office, e, na verdade, a gente está com um mundo dentro de casa, né? World office, porque escola, as atividades nossas dos papéis, né, dentro da casa, como mulher, como marido, tudo isso está sendo dividido no mesmo ambiente. Então, nós estamos com o mundo dentro das nossas casas, e isso gera, sim, uma certa angústia, uma certa insegurança, uma instabilidade, inclusive emocional. Agora, o que eu estou fazendo para que essas mudanças que estão ocorrendo no meu trabalho, na minha vida, né, o distanciamento social, isso se torne uma oportunidade? O que eu estou criando aqui?
né? Tem pessoas que dizem que com o distanciamento social foi possível, permitiu com que houvesse maior aproximação social, na verdade, porque nós estamos distantes geograficamente. Mas olha só a oportunidade que estamos tendo aqui de discutir e de aprender juntos usando uma plataforma, uma tecnologia, utilizando da internet para que possamos estar mais conectados. Então, que oportunidades você está enxergando e está criando, aproveitando essas oportunidades na sua vida? Então, vamos deixar esse conceito aqui, porque eu vou voltar até ele, tá certo? E aí, como eu mencionei sobre, né, nós temos características que nos apresentam como empreendedores, e eu fiz daí até a provocação com o senhor Pedro Assad, que possui uma construtora e que ele se identifica como um empreendedor. Então, vamos lá, vamos fazer agora uma oportunidade até de um autodiagnóstico para avaliar se nós, de fato, estamos empreendendo nas nossas vidas, na nossa empresa, ou não. Bom, então, essas características empreendedoras, da onde que elas surgiram, né? Foi feita uma pesquisa, datada dos anos 70, de um professor da Harvard, um conjunto de pesquisadores, e esse professor, chamado David McLellan, identificou, percebeu que em diversos países tinham comportamentos, tinham características que eram similares de pessoas que atingiam a realização dos seus sonhos, conseguiam empreender em suas vidas. Então, essa grande pesquisa depois foi validada ao longo dos anos e ela se comprova de que o comportamento, como nós trazemos, né, como nós nos deparamos com tudo que ocorre no nosso dia a dia, nos dá elementos, indícios, né, de que eu estou sendo empreendedor. O bacana dessas características que eu vou aqui apresentar é que, mesmo que eu tenha alguma característica que eu me autoavalie, que ela está em baixa, eu vou dizer assim, vixe, essa característica eu acho que eu não estou, né, trazendo, não está tão evidente na minha vida essa característica. Eu posso desenvolvê-la, eu posso buscar oportunidades, ações da minha parte que me coloquem a desenvolver essa característica. Ou até mesmo aprender cognitivamente, né? Buscar um curso e desenvolver o conhecimento para que eu tenha, então, as habilidades necessárias para evidenciar essa característica, certo? Então, uma primeira característica empreendedora, nós trazemos em conjuntos, e aqui está o conjunto das capacidades de realização. Então, se você quiser pegar um bloco de papel, uma caneta, para ir anotando esses comportamentos que eu vou agora trazer para vocês, e você quiser fazer uma anotação, tem alguém solicitando aqui para fazer anotação, vou fazer aqui aprovar, se quiser fazer alguma anotação, tá certo, Thales? Fique à vontade. Se você identifica dentro dessas características que eu vou agora discorrer com vocês, que você possui sim aquele comportamento, vai sinalizando, coloca um indicador, né, digamos assim, de 0 a 5, avalia se você está com esse comportamento, ele está em alta dentro da tua vida, ou se você não vem explorando muito esse comportamento, ele está em baixa. Então, dentro dessa pesquisa das características empreendedoras, o conjunto de capacidades de realização começa pelo comportamento de busca de oportunidades e iniciativa. E o que vem a ser esse comportamento de busca de oportunidades e iniciativa? Sabe quando você não precisa que ninguém te acione para você fazer alguma coisa, você não precisa ser reativo a algo, você já identifica que uma determinada situação vai ocorrer e você se antecipa a essa situação? Ou, de repente, um conjunto de circunstâncias, e aí você, né, tem aquela coisa, diz assim, peraí, eu vou tomar frente e antes que isso aconteça, eu vou lá e já vou tomar a iniciativa da realização. Então,
oportunidades e ter iniciativa é fazer as coisas antes delas serem solicitadas ou ser forçado por alguma circunstância. Então, como é que está essa característica na sua vida hoje? Será que você tem sido mais proativo ou você tem sido mais reativo às circunstâncias? Então, coloca lá, né, de 0 a 5, como é que está esse comportamento? Como é que você se autoavalia? Vocês não vão precisar apresentar esses indicadores, esses números, esses valores que vocês estão aí, que eu convidei vocês a registrarem, tá certo? Fiquem muito à vontade, porque ele vai ficar aí apenas com vocês. Mas é bacana para que você possa, nesse momento, se perceber, aproveitar essa oportunidade de fazer um autodiagnóstico, né? E a segunda característica empreendedora é a persistência. E aí o que vem a ser, nós definimos, né, que eu identifico ser uma pessoa persistente, ou até consigo observar uma outra pessoa e dizer que essa pessoa é persistente. Né? É quando eu faço algum sacrifício pessoal ou que eu despendo algum esforço extra para a realização de alguma tarefa, para a concretização de algum objetivo. Eu me desafio além, né? Eu priorizo aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero e não deixo com que nada interfira naquela situação, naquele objetivo que eu tenho. Então, o quanto eu estou sendo persistente para realizar e concretizar os meus sonhos? O quanto eu estou priorizando esses sonhos na minha vida? Ou será que o contexto externo, né, ele vai contaminando, vai tomando ali a minha rotina, o meu dia, e aí quando eu percebo, eu não fiz nada ao longo daquela semana ou ao longo daquele mês que me aproximassem da realização do meu objetivo. Então, alguns de vocês compartilharam no chat que tem sim o sonho da abertura do próprio negócio. O que você está fazendo hoje, além, né, se esforçando, excedendo teu dinamismo, teu empenho para que esse sonho se realize? Então, avalia aí. De 0 a 5, como é que você se percebe dentro da persistência? A terceira característica empreendedora é a característica do comprometimento. E aí? Comprometimento é o quanto eu assumo de responsabilidade pelos resultados que são obtidos. Será que quando eu erro, eu paro para avaliar aquele erro como uma oportunidade de aprendizado e eu vou lá e executo uma segunda vez, né? Sou comprometido com o que eu desejo, tendo o aprendizado anterior? Então, o quanto eu assumo dessa autorresponsabilidade pelas coisas que eu estou executando? Tem um livro do vice-presidente da Google, que deixa eu colar o nome dele aqui, Fred Kaufman, que é o livro de Liderança e Propósito. E ele traz muito esse comportamento como uma evidência de um líder com propósito, que é da autorresponsabilidade. Então, você identifica, né, quando uma coisa dá certo, você diz, opa, bacana, sou responsável por isso que deu certo. Mas e quando a coisa não dá certo? Você puxa para você? Diz assim, ó, pisei na bola, deixa eu aqui consertar ou aprender com esse erro que eu tive para que eu não volte a cometê-lo novamente. Né? O aprendizado pelos erros é um aprendizado fantástico, porque ele me dá a oportunidade de não errar de novo naquele aspecto. Então, eu não posso deixar passar sem ter um momento realmente de reflexão, de identificação de qual foi a minha responsabilidade para que isso ocorresse. E percebo que no comprometimento eu não terceirizo essa responsabilidade, eu puxo para mim, dentro da minha esfera de controle, né, que nós chamamos inclusive de locus de controle interno, o que eu estou fazendo para conseguir, para realizar esses meus sonhos. Ainda dentro da capacidade de realização, quarta característica é a exigência de qualidade e eficiência. Ou seja,
O empreendedor é a pessoa que age de maneira a fazer coisas que sempre satisfaçam ou então que excedam as expectativas, está sempre buscando uma melhoria. Como é que você vem aplicando essa característica dentro da sua vida? Você se percebe que hoje você é uma pessoa melhor do que quando toda essa situação de pandemia iniciou? Você buscou que elementos para que você pudesse ter uma melhor qualidade, seja na sua vida, seja das atividades profissionais que você executa, seja dentro da empresa que você possui? Como é que você excedeu as expectativas? Avalie aí, de 0 a 5, coloca a pontuação com relação a essa sua busca por uma melhoria contínua. E a quinta característica dentro desse bloco é correr riscos calculados. E aí, quanto você tem se colocado para se desafiar? Porque correr risco gera um certo receio, né? Dizer, opa, será que eu entro aí mesmo? Então, o empreendedor é aquela pessoa que procura minimizar as possibilidades de não conseguir, de não ter êxito. Mas, mesmo tendo uma possibilidade de não alcançar o resultado, ele ainda assim, ele se desafia, ele se mobiliza para a realização daquele empreendimento. Como é que você está atuando hoje na sua vida? Quais são os riscos calculados que você vem se permitindo nesse momento? Nós tivemos que, em função da pandemia, tivemos que tomar iniciativas de um aprendizado que foi a jato. Tivemos que aprender a trabalhar no home office da noite para o dia, aprendermos a atuar como pedagogos, professores, para aqueles que estão aqui participando, que possuem filhos em idade escolar, também da noite para o dia. E como é que você enfrentou esses riscos? Então, avalia, se identifica, dizendo, não, se eu pudesse, eu teria evitado de não assumir a minha busca por novos conhecimentos, está tendo um processo mais proativo. Como é que você vem realizando tudo isso? Aqui tem uma mensagem no chat, investindo mais em mim no momento para depois investir na empresa, resolvendo os gaps que identifiquei. Verdade, é aquela metáfora que tem, de uma instrução, inclusive, que é dada dentro do avião, Primeiro você coloca a máscara de oxigênio em você, para que depois você coloque no outro. Então, eu preciso sim desenvolver esses gaps em mim, até para ter coerência nessa fala e no meu comportamento, para influenciar as pessoas que estão à minha volta. Então, tá certinho, viu, Tiago? É o momento que talvez nós não tivéssemos realizando anteriormente, mas esse choque que nos foi dado mediante a situação que nós estamos vivendo, fez nós pararmos e revermos alguns pontos, revermos as nossas atitudes, revermos a nossa vida. Então, nesse momento de autoconhecimento que foi propiciado, é poder estar identificando se eu tenho um sonho de empreender, ou já empreendo dentro, tenho a minha própria empresa, mas quero ter a oportunidade que a minha empresa tenha um crescimento, ela possa se expandir, se desenvolver mais. O que eu preciso, dentro desse conjunto aqui de capacidades de realização, investir mais? O que eu preciso aqui que está em déficit? Que comportamentos aqui não estão sendo evidenciados? E aí a gente vai fortalecendo a nossa capacidade empreendedora. Aqui eu estou trazendo um conjunto de capacidades de planejamento, e o próprio bloco já traz ali os indicativos do que nós vamos apresentar de comportamento nesse bloco. Então, o primeiro comportamento é estabelecimento de metas. Então, o empreendedor é aquele que tem uma visão e define de maneira clara e específica as suas metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Mesmo com o momento que nós estamos de incertezas, eu preciso, quanto empreendedor, ter uma visão de vários cenários que são possíveis.
Lembra lá na característica de busca de oportunidades e iniciativa? Eu me antecipo. Então, eu construo esses possíveis cenários e vou estabelecendo metas que são pertinentes, condizente com a realidade daquele cenário, se ele assim se confirmar. Então, como é que você está hoje na tua vida no estabelecimento das suas metas? Se autoavalia. Segunda característica é o planejamento e monitoramento, e aí é um monitoramento sistemático, né? Ou seja, eu planejo constantemente e reviso esses planos. O que nós estamos passando nesse momento parece que nos dá uma insegurança de fazer planos muito a longo prazo, né? Até por identifiquei que aí no CREA tem colaboradores que já estão trabalhando de forma presencial, escalonada. Então, fica difícil muitas vezes para eu poder fazer alguma previsão muito a longo prazo. Mas se eu tenho um planejamento para esta semana e alguma situação externa interfere nesse planejamento, eu faço a readequação. Eu avalio o que nesse planejamento precisa ser modificado. Né? Avalio se os resultados que estão sendo obtidos hoje são aderentes ao que eu desejo. Se não estão, eu preciso rever esse planejamento. Então, eu realinho. Isso é um monitoramento sistemático, porque eu não faço um planejamento para a concretização do meu sonho e deixo ele lá na gaveta e vou olhar só no prazo que eu defini como possível da realização. Eu vou utilizando, né, acompanhando esse planejamento todo instante, porque as interferências, as circunstâncias vão afetar com que eu revisite esse planejamento e faça as mudanças necessárias. Né? Muito tem se falado no que nós estamos vivendo, que é um cenário VUCA, né? Que é um momento, um cenário que nós estamos vivendo muita volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, e que há uma necessidade nossa de adaptação a tudo isso que nós estamos passando. Então, se eu tenho o meu planejamento para a realização do meu sonho, eu preciso revisitar, sim, constantemente, porque a minha adaptação, essa minha capacidade de poder estar realinhando, reajustando isso, ela será mais frequente nesse momento. Né? E como última característica dentro desse conjunto é a busca de informações. E aí, você quanto empreendedor, quanto empreendedora, o quanto você tem se dedicado para escutar o teu cliente, escutar os seus fornecedores, escutar os seus funcionários, quanto você tem se dedicado até para buscar uma assessoria técnica, uma assessoria comercial. De onde você vem buscando informações? Né? Então, avalia. De 0 a 5, observa como é que está esse comportamento para você. Não é para você avaliar a sua empresa, se você é um funcionário, não é para você avaliar o seu chefe, é para você fazer aqui uma oportunidade de um autodiagnóstico. Identifica o quanto dessa característica você está no nível de excelência ou o quanto você pode, né, desenvolver, aprimorar essa capacidade de planejamento na busca de informações. Bem? Então, daqui a pouco eu vou pedir para vocês para compartilharem aí se vocês estão se identificando, se percebendo mais próximos em ser, de fato, empreendedores ou ainda com uma jornada de oportunidades à frente. E o último bloco de características é a capacidade de exercer o poder. E aqui alguns comportamentos são evidenciados dentro desse conjunto, que é a nossa capacidade de persuasão em rede de contatos. Então, o empreendedor é aquele que age para desenvolver e para manter as suas relações. O Gilberto, que tem a função, né, de ser o capitalizador ali, de relações institucionais do CREA, provavelmente tem essa capacidade aqui em nível de excelência. Né? Consegue mobilizar a sua rede de contatos, é uma pessoa persuasiva, tem os seus argumentos.
E aí uma coisa curiosa, eu estive no sábado agora com um grupo de estudantes do 8º ano do ensino fundamental de uma escola da rede pública aqui do DF, e aí quando nós estávamos justamente discutindo também essas características empreendedoras, perdão. E aí quando eu falei sobre essa característica, teve um jovem, um estudante que mencionou assim, pô, tem que ser uma pessoa gente boa, né? Tem que ser uma pessoa legal. Tem que ser uma pessoa que seja respeitosa, seja gentil. Não significa que essa pessoa não vá defender o seu ponto de vista, o seu posicionamento, mas ela o faz de maneira assertiva. Então, o quanto você tem essa característica, essa capacidade de ser persuasivo, sem romper com as suas relações, né? Que você consiga ali fortalecer essas relações comerciais, relações pessoais, e está ampliando a tua rede de contatos. Porque, às vezes, para que nós possamos alcançar e realizar o nosso sonho, a gente encontra uma pessoa que pode apoiar, que pode abrir algumas oportunidades, que tem já uma experiência, uma expertise dentro daquele segmento, e que, em uma conversa conosco, pode enriquecer, né, ampliar nossas percepções sobre aquela iniciativa. E se nós não mobilizarmos a nossa rede de contatos, não tivermos essa rede de contatos, eu diminui a minha capacidade, né, de exercer essa influência. E como última característica desse conjunto é a independência e a autoconfiança. E aí, você quanto empreendedor e empreendedora, como é que você vem expressando a sua confiança nas suas próprias capacidades? Avalia de 0 a 5 se você tem identificado, tem se percebido buscando mais autonomia, né, para romper com algumas normas, alguns controles e poder exercer melhor as suas capacidades. Se você as enxerga, as reconhece e se você coloca essa capacidade, esse talento realmente em evidência, vem contribuindo para a realização daquilo que você deseja. Então, aqui tem um conjunto de 10 características empreendedoras, 10 comportamentos empreendedores, que nessa pesquisa do Macmillan percebeu-se que elas são comuns em qualquer lugar do mundo. Uma pessoa empreendedora, aquela pessoa que realiza e faz acontecer, ela tem como evidência esses comportamentos. Eu deixei uma última engrenagem aqui, que não é a menos importante, mas é uma engrenagem que vai potencializar você como empreendedor, como engenheiro empreendedor, agrônomo empreendedor, que é você ter a sua, né, o seu conselho, a representatividade como coletiva sendo ali expressada para essa categoria. Então, ter o conselho apoiando a vocês, engenheiros, agrônomos, geocientistas, é fundamental para que você possa exercer esses comportamentos empreendedores de maneira, né, mais efetiva, com maior eficiência. Então, nós temos que, sim, buscar participar das iniciativas que o Conselho oferece, sermos atuantes. E lembra que empreendedor é identificar oportunidades e trazer soluções. Soluções que visem a melhorar. Então, como é que você vem contribuindo para que o teu conselho ele seja ainda mais forte, mais representativo? Que soluções você traz e que soluções você colabora para que tenha um conselho mais forte e para que tenha um ambiente saudável, positivo para que esse conselho, de fato, ali esteja te representando como engenheiro, como agrônomo. Então, essas são as características e que eu convidei vocês a fazerem seu autodiagnóstico. Eu vou pedir que vocês, deixa eu abrir aqui o chat, deixa eu identificar aqui, fazer uma pergunta para vocês sobre o quanto vocês se perceberam empreendedores ou se ainda tem uma jornada muito longa ou estão bem próximos a ter excelência em todas essas características. Coloca aí para mim aqui no chat, vamos bater um papinho um pouco.
Conta aí quem está em nível de excelência nas 10 características empreendedoras. Escreve se você está top 10, se você está, de repente, top 1 ou top 5. Como é que você se percebeu nesse autodiagnóstico? Bacana. Tem alguns já colocando que está ali no top 4, 5, top 3. Alguns estão na média, em um top 5. Estão compartilhando que se identificam, sim, como me percebi como empreendedora, no entanto, preciso organizar os objetivos e metas, então se autoavalia como nota 5, top 3, top 3. O bacana agora de você ter percorrido aqui comigo em todas essas características foi de que você agora tem uma lupa, né? Você sabe exatamente qual é a característica empreendedora que você pode impulsionar, trabalhar ela de uma maneira agora mais eficiente, concentrada, com foco, para que você alcance aí um nível de excelência nas 10 características. Já sou empreendedora e me avaliei como top 6, ainda top mediano. Sim, Everaldo, podemos sim melhorar muito. Eu acho que essa que é a grande graça da vida, né? Que mesmo que nós estejamos dentro dessa autoavaliação, identificando que eu estou no top 5, que eu ainda assim tenho uma oportunidade de melhorar. E se eu pontuei ele de 1 a 10, se eu considerei que eu estou no top 10 dessas características, eu ainda tenho oportunidade sim. Um comportamento, né, da exigência de qualidade, o que eu posso fazer ainda de melhor, o que eu posso aprender, que recursos eu posso agregar para a minha atividade, para que eu tenha uma entrega ainda mais satisfatória, que vai exceder a expectativa dos meus clientes. A gente sempre tem essa oportunidade de melhoria. Obrigada pelas manifestações aqui no chat, compartilhando sobre a identificação dessas características empreendedoras. Eu queria fazer um paralelo com essas características empreendedoras com um conjunto de competências que foram apresentadas no Fórum de Davos, no Fórum Econômico Mundial. Elas tinham sido apresentadas como competências do futuro, porque ainda não estávamos no ano de 2020, mas então a gente pode dizer, estando no ano de 2020, que são as competências mapeadas como competências para o nosso presente. Né? Então, são competências importantes. E eu quero fazer um paralelo, uma relação com essas características empreendedoras que nós percorremos aqui. Então, olha só, inteligência emocional, capacidade de julgamento e de tomada de decisão, orientação de vir. Olha só que relação totalmente direta, né, com o empreendedor. Negociação, flexibilidade cognitiva, coordenação, gestão de pessoas, criatividade, pensamento crítico, resolução de problemas complexos. Então, dentro do Fórum Econômico Mundial, foi identificado que essa é uma tendência de competências do futuro, que esse futuro é hoje, o presente. Mas vocês conseguem perceber que nós estamos falando aqui de pessoas empreendedoras? Sim? É possível fazer esse paralelo? Coloque aqui para mim no chat. Quem não concordar, está aberto a dizer assim, não identifico que uma pessoa que tem esse conjunto aí de competências necessárias para o futuro, a pessoa é uma pessoa empreendedora. Aqui já estão manifestando que sim, com certeza. E por isso que a gente escuta tanto, nos últimos anos, se falar tanto de empreendedorismo. Quando você fala, olha, a minha empresa busca um funcionário empreendedor, é aquele funcionário que veste a camisa. Lembra? Alguns tempos atrás, dizia assim, puxa, eu preciso de alguém aqui no meu grupo, no meu time, que vista a camisa. O empreendedor faz isso. O empreendedor assume para si o compromisso daquela realização. Então, quando eu desenvolvo em mim comportamentos empreendedores, mesmo que eu não tenha o sonho da abertura de um negócio,
Também não queira ser um empreendedor social, mas eu quero ser um intraempreendedor, eu quero ter o empreendedorismo aplicado na minha vida. Eu sou um funcionário que vai, ao momento que eu me deparo com um desafio, eu vou identificar possibilidades, oportunidades de superar aquele desafio. Eu vou ser um funcionário proativo em antecipar situações e mobilizar para um aprendizado constante, né? Então, eu vou buscar, inclusive, um conhecimento, um aprendizado autodirigido, né? Quantas ferramentas tecnológicas vocês tiveram que aprender agora durante esse período? Há 5 meses atrás, eu, Cristiane, nem sabia o que era essa plataforma Cisco Webex. Também não conhecia, nunca tinha ouvido falar sobre o Zoom. E em menos de 5 meses, me foi necessário aprender o uso dessa tecnologia, dessas plataformas de conferências, de treinamento, de reuniões virtuais, e hoje eu me sinto apta a fazer o uso dessa tecnologia. Então, quanto você precisou se adaptar para esse momento? Aprender, reaprender, inclusive desaprender algumas questões, né? Alguns processos que nós tínhamos que eram totalmente presenciais, nós precisamos inventá-los, né? Adaptá-los para o virtual. E não foi possível. Talvez com alguns ajustes ainda sejam necessários. E aí é aquela nossa capacidade, né, de planejar e monitorar sistematicamente para saber se os resultados obtidos estão sendo os resultados favoráveis, me permite fazer o redesenho, fazer uma nova adaptação e, inclusive, escutar outras pessoas. Lembra a capacidade de rede de contatos, que aqui está representada pela gestão de pessoas? Porque eu não preciso conhecer tudo sozinho, eu posso envolver mais pessoas na construção daquele resultado, daquela solução. E até melhor, porque pessoas que pensam diferente de mim, têm uma outra visão do mundo, podem trazer aqui características, percepções que vão contribuir, que eu ali ainda não percebi, ainda não identifiquei. Não. Voltando para aquele conceito que eu mencionei do Peter Drucker. Empreendedor é aquele que causa mudanças, mas que também sabe aproveitar as oportunidades que as mudanças criam. Só que quando eu estou vivenciando aquela mudança, né, no meu empreendimento, às vezes não consigo enxergar alguma oportunidade de saída. Né? Pensando, puxa, eu tenho já o meu negócio, eu tenho a minha construtora, eu tenho o meu escritório, eu tenho a minha empresa, e esse momento de tanta instabilidade, eu estou tentando sobreviver com o meu empreendimento. Então, como é que nós podemos enxergar oportunidades para essas mudanças e criar aí, né, conseguir sair, né, passar essa situação? E aí, como o senhor Pedro Assad me apresentou, eu sou consultora do Sebrae, e aí quero fazer aqui um convite a vocês, empreendedores que já possuem a sua empresa, já possuem o seu negócio, uma oportunidade de ampliar, tendo alguém para apoiá-los nessa iniciativa de pensar em oportunidades, em possibilidades para sairmos dessa crise. E esse convite vem a ser um programa que o Sebrae está oferecendo, que é o programa de superação da crise, em que estão sendo oferecidas para empresários de empresas de pequeno porte, para microempresas, estão sendo oferecidas consultorias gratuitas, não há a necessidade de qualquer investimento da sua parte, da sua empresa, e essas consultorias, elas estão sendo ofertadas de maneira a um acompanhamento que irá iniciar agora no mês de agosto, irá se concretizar, concluir apenas em dezembro. Ou seja, é sim, juntos superarmos essa crise. Então, eu convido a vocês que possuem já os seus empreendimentos, querem ter um apoio, uma assessoria especializada, técnica, que vocês
possam, através desse QR Code, ou tem o link aqui abaixo, para que vocês possam se inscrever. E assim, um consultor do Sebrae irá procurá-los para que possam juntos fazer um diagnóstico, avaliar o momento atual da sua empresa e promover plano de ação para que possa superar essa crise. Né? Planos de ação realísticos, factíveis. Então, esse acompanhamento é um acompanhamento personalizado, em que o consultor vai acompanhá-los agora de agosto até dezembro, a mesma pessoa. Então, realmente, junto com você, está desenvolvendo, e né, não só a sobrevivência, mas o crescimento da sua empresa. Tá? A Loiane colocou que eu quero demais. Fantástico, Loiane, será muito bem-vinda para que você possa ingressar aí e juntos, né, fazermos com que a sua empresa possa sair desse momento atual melhor, repensando, reavaliando, replanejando o negócio, tenha aí assessoria técnica. Está aqui o link, depois eu disponibilizo, inclusive, esse material para o CREA, e aí vocês podem ficar até com o meu contato, caso tenham alguma dificuldade, tá certo? O meu desejo é que nós tenhamos, num futuro presente, empreendedores com mais autonomia, com ousadia, com a capacidade de fazer a diferença. E aí, se a gente pensar nos tipos de empreendedores, não é fazer a diferença só na sua empresa, é a diferença na sua casa, é fazer a diferença no seu bairro, fazer a diferença no Brasil e, consequentemente, no mundo. Então, seja assim um intraempreendedor, desenvolva em você essas características para que possamos transformar a nossa vida e a vida das pessoas que estão à nossa volta. Né? Eu vou parar o meu compartilhamento aqui para que eu possa visualizar o rosto de vocês nesse momento, que a minha interação foi pelo chat, mas agora a gente pode interagir aqui com a abertura do microfone, com alguma pergunta. Eu estou à disposição, Gilberto, caso nós tenhamos aí alguns questionamentos que eu possa esclarecer. Parabéns pela exposição. Nós já temos algumas perguntas aqui colocadas que nós vamos transmiti-las. Mas, nesse primeiro momento, agradecendo e ressaltando aí o conteúdo, a qualidade que a senhora nos trouxe esses conhecimentos, né? Nós passamos ao presidente Pedro Assad para se ele quer fazer algum comentário, alguma pergunta, presidente. E depois passaremos as perguntas dos participantes, que ainda podem fazê-las no chat, que nós estamos acompanhando aqui e vamos transmiti-las à senhora. Pedro Assad, presidente. Ok, obrigado, Gilberto. Cristiane deu aí uns esclarecimentos para a gente, e ela colocou uma situação que empresário não é empreendedor. Aí eu vou colocar para ela, capacidade de realização, buscar oportunidade. O empresário sofre buscando oportunidade. Persistência. Se a gente não é persistente, a gente não trabalha. Se não tem comprometimento, nós estamos fora do mercado. Exigência na qualidade. Se você não tem qualidade e eficiência, está fora do mercado. Correr riscos calculados. A gente não corre riscos calculados, a gente corre riscos incalculáveis, porque trabalhando para o governo a gente só corre risco, porque não tem. Então, isso é uma brincadeira que eu estou fazendo, que eu anotei até aqui, que eu falei, mas ela falou que empresário é diferente do empreendedor. Aí eu coloquei isso aqui só para a gente, mas é uma situação que o empresário hoje, ele, em qualquer situação, ele está sendo um empreendedor porque cria oportunidades para a sociedade, para outras situações, né? O planejamento também. Você
ele tem que estar com as metas, planejar e monitorar, senão você não consegue. Hoje nós estamos aí com o sistema aí de qualidade que está voltando de novo. O governo está voltando a exigir dos empresários o sistema de planejamento, né? E a gente, nesse ponto, eu só queria colocar que eu achei interessante aquelas colocações, né? E houve melhoria. O que você colocou e colocou muito bem foi: nós aprendemos com a pandemia. A pandemia ensinou a essa interação com a internet, você ter todas as pessoas participando e aprendendo eles estão aprendendo aqui com a internet, você começa com os conhecimentos. Então, a pandemia hoje, ela não afastou, como foi bem colocado, não afastou, ela uniu e colocou a gente no mercado, né? Além de... Eu não posso falar assim que eu não parei de trabalhar. A minha empresa, eu mexo na área de hospitais e escola, então nós trabalhamos muito mais neste período. Então a equipe até cresceu, minha equipe cresceu porque eu tive que ver, tivemos vários negócios, então nós tivemos que aumentar a nossa equipe para o trabalho. Mas não são poucos os que tiveram esta oportunidade que eu tive, né? Mas o empreendedorismo hoje, ele no país é de suma importância. Você tem que criar oportunidades, você tem que se reinventar para conseguir crescer. Se você não se reinventar, você não vai para frente. Eu queria... Aí, mas não vou finalizar, mas é só essa colocação que eu queria pôr aqui para a gente até... Você aí, se eu estiver errado, me corrija, por favor. Fantásticas suas colocações, senhor Pedro, obrigada. E que bacana que o senhor se sentiu incomodado quando eu questionei sobre empresário versus empreendedor. Porque, de fato, nós conhecemos alguns empresários que não são empreendedores. Viram uma oportunidade, montaram um negócio, mas não buscaram essa continuidade, uma aproximação, estar planejando e monitorando, fazendo essas adaptações, buscando informações para atualização do seu negócio. Então, a provocação inicial é para pensarmos nisso, o quanto eu sou empresário e estou, de fato, empreendendo, exercendo esse papel empreendedor. Porque esse papel empreendedor eu posso aplicar pessoal. Então, empreender com essa né, de ter os papéis empreendedor. Empreendedor, um gestor empreendedor. Quer fazer alguma consideração, alguma pergunta do grupo? Vamos sim. Eu tenho algumas perguntas já aqui, e eu vou fazer uma pergunta, que é a pergunta que foi direcionada pela nossa participante aqui, a Denise. Ela pergunta, com a pandemia, como que se comportou o número de novos empreendimentos, de novos empreendedores, abertura de negócios aqui no DF. A senhora tem esse número? A senhora tem um panorama dessas questões? Obrigada pela pergunta.
Especificamente, temos algum dado, né, numérico para poder trazer qual foi o percentual da abertura de novos negócios. Teremos mapear, está sendo levantado. Nossa, aprender. Aí, se alguém puder me confirmar bem, ou se houve algum travamento do sistema, eu retorno aqui a resposta inicialmente. Vocês me escutam bem? Sim, agora sim. Obrigada, Denise. E vou retornar no início da resposta, né, com relação aos dados sobre novos empreendimentos em Brasília. Então, nós ainda não temos esse dado concreto, né? Estão sendo feitos levantamentos e teremos possivelmente dentro de alguns meses para saber quantos negócios novos surgiram e também dados de quantos negócios, infelizmente, se encerraram devido à pandemia, devido à crise. Mas com relação a momentos similares que o Brasil vivenciou, houve sim um aumento, um incremento maior de pessoas empreendendo em novos negócios. Então, a gente tem uma estimativa, sim, de que novas oportunidades, novas empresas surjam ao longo da pandemia e pós-pandemia, né? E pode ser pela motivação da escassez de empregos, que é um dos fatores que mais motivou os empreendedores ao longo das crises anteriores. Espero ter respondido e, quem sabe, daqui a alguns meses a gente possa trazer dados mais concretos com relação ao número de empreendimentos que foram abertos aqui no DF. Obrigado. É que em momentos de crise, né, normalmente as pessoas correm atrás, né, de se reinventar. Por isso que eu perguntei se houve um aumento significativo, né? Porque as pessoas tiveram que correr atrás de se reinventar e tentar sair dessa crise, né? Obrigada. Verdade, Denise, obrigada. Eu conheço várias pessoas com habilidades, né, manuais que se reinventaram, até não foi nem por uma escassez de emprego, não perderam as suas colocações profissionais, mas que aprenderam a fazer máscara e que começaram a vender máscaras e até ter um resultado financeiro bem satisfatório com o incremento dessa oportunidade empreendedora, de até fazer modelos diferenciados, pegar encomendas volumosas. Então, como é que você vem buscando hoje oportunidades e toma iniciativa para que essas oportunidades possam, né, favorecer aos resultados que você deseja? Então, obrigada pela pergunta, Denise. Nós temos mais uma pergunta aqui, que é do Ramiro e também do Hudson, que eles dizem assim: quem está iniciando um negócio, mas ainda não foi efetivado o CNPJ, pode participar de um programa com assessoria do SEBRAE? Excelente pergunta, Ramiro. Pode, não especificamente desse que eu apresentei, que ele tem uma característica para superação de crise, então esse programa é específico já para empresas que estão estabelecidas, para microempresas e empresas de pequeno porte, mas o SEBRAE tem sim a possibilidade de estar apoiando a você para um desenvolvimento de um plano de negócios, do canvas de negócio, você identificar viabilidade e oportunidades e te apoiando, te assessorando, até mesmo qual é a legislação que vai interferir nesse segmento que você deseja empreender.
até fazendo a contrapartida de contratar um consultor para te apoiar nesse momento, Ramiro, tá? Então, o Sebrae tem o incentivo de um percentual desse investimento de consultoria, é ele quem paga, e aí o empregador um percentual menor. Então, você que está começando, o próprio Sebrae, os analistas do Sebrae vão te apoiar para fazer essa construção e havendo a necessidade, por exemplo, de contratar uma assessoria técnica para a construção da identidade visual. Eles vão te fazer essa proposta e aí você vai identificar, vai viabilizar se é pertinente ou não para que você faça esse investimento. Mas não deixe de procurar pelo Sebrae, porque a expertise do Sebrae vai contribuir para que você tenha maior segurança para fazer com que o teu empreendimento ele se torne aí mais perene, inclusive até com captações, adquirir conhecimento de como, né, ter um bom fluxo de caixa, como eu posso pensar nas minhas estratégias de produção, de mobilização da mão de obra, retorno financeiro. Então, procure pelo Sebrae que realmente vai contribuir aí para a realização desse teu sonho, tá certo? E para quem já tem o seu empreendimento, que deseja ter essa consultoria do programa que eu apresentei, essa é 100% gratuita e ela é destinada ao longo agora de agosto até dezembro. Então, você vai ter um consultor especializado para te acompanhar de agora até o final do ano com planos de ação, com diagnóstico e com todo o suporte, todo o apoio para que você possa superar essa crise e desenvolver, crescer com o seu empreendimento. Bom. Nós temos mais uma pergunta e também eu gostaria, antes de realizar a pergunta, de pedir aos participantes que continuem, porque daqui a pouco a nossa coordenadora de comunicação social ela vai realizar algumas fotos e aí nós vamos pedir para que todos liguem os vídeos, para que a gente possa realizar uma foto aí com todos os participantes. E ela tem uma pergunta, complementando a anterior, se nessa consultoria são definidos os produtos ou serviço mais adequado ao empreendedor, conforme o seu perfil. Uhum. Então, sim, você vai poder estar fazendo uma autoavaliação sobre quais são os seus talentos, né? O que você tem maior habilidade. Porque quando nós estamos empreendendo, o senhor Pedro Assad disse, né? A gente trabalha como empreendedor e empresário que é empreendedor, a gente trabalha 24 horas por dia pensando, né, na manutenção e no crescimento do seu empreendimento. Então tem que ser algo com o qual você é extremamente apaixonado. Não pode, você tem que encaixar aí o seu propósito de vida com a oportunidade desse empreendimento. Porque senão será algo que daí você vai ser um empresário, mas não vai estar envolvido, comprometido, persistindo para que isso dê certo. Então, é muito importante, sim, a Gisele que fez a pergunta, né, Gisele? Obrigada. É importante que você possa identificar e perceber, né, com que eu tenho mais aptidão. Quais são as coisas que me mobilizam? Qual é o meu desejo de empreender? O que está me motivando a empreender? Que problema eu quero solucionar? Então, o empreendedor, ele começa a ser apaixonado pelo problema, porque ele quer solucionar aquela situação e, com essa solução, impactar positivamente a sociedade. Então, sim, você pode procurar que nós vamos ter o prazer de apoiá-la nessa descoberta e para que você possa ser uma empreendedora aí de sucesso, certo? E, Gilberto, bacana esse convite de fazer o registro, né? Porque é uma iniciativa do CREA-EDF fantástica do Aprimora Mais, no momento que estamos tendo a oportunidade de aprender coletivamente, e aqui vendo os rostinhos de cada um, isso nos aproxima muito mais se estivéssemos em um auditório, né? Aqui estamos podendo ter a possibilidade de ver as expressões de cada um, então estamos mais juntos do que antes, né? Então, parabenizo ao CREA-EDF pela iniciativa, e aí a Gisele vai querer fazer, então, esse registro. Gilberto, deixo com você na condução.
Sim, obrigado. Nós é que agradecemos, e o CREA-DF, né? E eu gostaria de fazer das palavras do chat do engenheiro agrônomo Everaldo as minhas palavras. Ele diz o seguinte: como dito antes, o que estamos passando nos dá a oportunidade de melhorar em muitas coisas. E devemos fazer bem feito para não termos que fazer duas vezes. Parabéns e obrigado. Na sequência, eu passo a palavra à nossa palestrante Cristiane, para quiser fazer algumas considerações finais. Eu quero agradecer novamente ao convite, Gilberto, agradecer a iniciativa do CREA-DF. Então, parabéns, presidente em exercício Pedro Assad, pela sua presença, porque isso demonstra realmente o apoio, né, à instituição. Estamos aqui investindo e contribuindo, participando e interagindo aqui conosco. Então, gratidão pela sua presença, senhor Pedro, e desejar a todos aí que nós tenhamos um futuro muito promissor. Tudo isso vai passar, acredite nas suas capacidades e busque a realização do seu sonho, né? Arregaça as mangas e faça acontecer. Empreenda na tua vida, tá bom? Esse é o meu desejo para você. Obrigada. Gostaríamos de agradecer a participação de todos e, para o pronunciamento final do evento, eu convidaria o nosso presidente em exercício, engenheiro Pedro Assad. Mais uma vez, obrigado, Gilberto. Nós que participamos aqui, eu sou parceiro do SEBRAE, nós já fizemos algumas parcerias juntos, os ENICs da vida aí, eu fui com o SEBRAE, aí o SEBRAE me convidou e eu fui. Então, quem conhece o trabalho, procura, né? O SEBRAE ajuda muita gente, e não é à toa que faz sempre o chamamento na televisão. E a gente vê o crescimento do SEBRAE aí em toda a sociedade, em todo o Brasil, ajudando o empresário, ajudando a empreender, ajudando a que você busque o melhor conhecimento de como aplicar e como fazer. Então, eu queria agradecer a presença da Cristiane, colocar que o CREA está à disposição sempre que o SEBRAE precisar da gente aqui e quiser voltar, nós estaremos à disposição para as palestras, para colocar aqui o conhecimento de vocês para a melhoria dos nossos profissionais. Meu muito obrigado a todos e espero que tenham assimilado bem o empreendimento no país. Como é que se faz o empreendimento? Ou se busca o melhor empreendimento? Meu muito obrigado, Cristiane. Eu gostaria de avisar, né, que a palestra foi gravada e, oportunamente, nós vamos disponibilizar esse vídeo no site do CREA e também, se não me engano, no YouTube. Tá ok? Obrigado, presidente. Estamos encerrando, então. A foto. Gisele, está preparada? Estou preparada, só falta o pessoal abrir a câmera. Então vamos abrir aí os vídeos. Quem está de máscara vai ter que sorrir com os olhos, viu? Pronto, já está. Obrigada. Essa é a nossa nova habilidade, né? Descobrir, olhar somente pelos olhos, ali, a gente poder ter identificação das reações emocionais. Com a máscara, a gente está dando destaque ainda mais para a comunicação do olho, né? Do que os nossos olhos estão transmitindo. Obrigada. Olha, muito obrigado a todos, boa tarde. Só temos mensagens de agradecimentos. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado.
Parabéns Boa pela tarde. iniciativa e pelo evento maravilhoso. Obrigado. Obrigada.